Do sétimo, só dar um bisu aqui para vocês. Em algumas questões ele fala assim, ó, determine os pontos simétricos, beleza? Em algumas questões ele diz isso, determine os pontos simétricos. O que é simétrico? Simétrico, galera, é como se você estivesse de frente para o espelho. E para quem não sabe, quando você está ali de frente para o espelho forma a sua imagem atrás do espelho, com a mesma distância que você está dele. Vocês sabiam disso? Mas aí tem dois tipos de espelho, o côncavo e o convexo. E são mais detalhes aí, aula de física óptica, né? Mas vamos aqui, rapidinho. Gente, então eu vou dizer para vocês o que é simétrico. Vocês lembram que são números simétricos que a gente estudou quando a gente estava vendo números inteiros? O que são números simétricos? Se um é positivo, o outro é negativo. Qual é o simétrico de menos 5? Mais 5. Isso é simetria. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar esses pontos aqui nesse pequeno gráfico, tá bom? Ponto A, 1 e 2. 1 no X e 2 no Y. Então, 1 e 2. Ponto A. Ponto B, menos 2 e menos 2. Menos 2 e menos 2. Pronto. Galera, o que é que eu estou querendo dizer a vocês em relação à simetria? Agora você vai parar de olhar para cá e vai olhar para ali, ó. Ó a pergunta, ó, qual é o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y? Ó, eu vou ensinar de uma maneira aqui bem básica e depois eu vou explicar para você bem direitinho. Qual é o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y? Quando ele fala em relação ao eixo Y, é porque o Y ele não muda. Então, esse meu 2, ele continua sendo 2. Quem é que vai mudar? É o meu A. Ao invés dele ser positivo, aqui ele vai ser o quê? Negativo. Só isso. Entenderam? Quando eu falar qual é o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y, quando eu falar em relação ao eixo Y, o Y continua o mesmo. Quem é que muda é o meu X. Se aquele é mais, aquele vai ser menos. Beleza? Tranquilo? Aqui, qual é o simétrico do ponto B em relação ao eixo X? Repara. O que foi que eu mudei agora? Em relação ao eixo X. Se em relação ao eixo X, o meu X continua menos 2. Quem é que vai mudar? Quem é? É o meu Y. Em vez de ser menos 2, ele vai ser o quê? Pronto. Agora, eu vou lhe mostrar isso na prática. Agora, eu vou lhe mostrar isso na prática. Vou afastar esses pontos mais para cá. Vou botar esses pontos bem aqui. O ponto A, vou botar bem aqui, é 1 e 2. E o ponto B, menos 2 e menos 2. Presta atenção o que é simetria. Ó, então nós vimos que o simétrico desse ponto em relação ao eixo Y, o eixo Y não muda. O eixo Y continua o quê? 2. Agora quem é que muda? É o meu X. Em vez de menos 1, vai ser o quê? Em vez de 1, vai ser o quê? Menos 1. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou marcar esse ponto no gráfico. Lá vai. Menos 1 e 2, ó. Menos 1 e 2. Eu quero que vocês entendam que isso aqui, ó, é simetria. Uma coisa positiva e a outra negativa. Eles estão praticamente na mesma reta. Então, mas é um para o lado negativo e o outro é para o lado o quê? Positivo. Mas o eixo Y
permanece o quê? Permanece o mesmo. Ó, olha a distância aqui, ó. Qual é a distância aqui, ó? 1. Qual é a distância aqui? 1. Qual é a distância aqui? 2. Qual é a distância aqui? 2. É como se eles estivessem de frente a frente. Isso é simetria. Vamos ver o outro ponto. Menos 2 e menos 2. Mas esse ponto que eu pedi é em relação ao eixo X. Se é em relação ao eixo X, o meu X ele continua menos 2. Só quem é que vai mudar? Aqui ao invés de menos 2, ele vai virar o quê? Mais 2. Vamos marcar esse ponto? Bora? Menos 2 e mais 2. Tá aqui, ó. Observa que esses dois pontos, em relação ao eixo X, eles ficaram totalmente iguais. Ó. Essa distância é igual a essa distância. É um pouquinho complicado, mas dá para você entender. Beleza? João Marcos, eu não entendi essa parte aqui no gráfico. Tudo bem. Eu quero pelo menos que você entenda isso. Eu vou explicar isso aqui de novo. O primeiro ponto era 1 e 2. Tá aqui 1 e 2. Aí ele disse, ó, qual é o simétrico do ponto A em relação ao eixo Y. Quando ele perguntar o eixo Y, o Y permanece. Quem é que muda? O X. Ao invés de 1, ele vai ser o quê? Menos 1. Só isso. E aqui, ó, qual é o simétrico do ponto B em relação ao eixo X? Em relação ao eixo X, o eixo X permanece o mesmo, menos 2. Só que o meu Y muda. Ó. Ao invés de menos 2, eu vou escrever o quê? Mais 2. Pronto. Beleza? Então, o que você precisa saber de simetria é só isso. É um pouco complicado, mas dá certo. Show? Valeu, gente.